Porque nós temos, do jeito que a justiça é constituída no país, o juiz de primeira instância, ele é um componente da justiça estadual. Ele judicializa na justiça estadual. Então ele nunca judicializa na justiça federal. Nunca. Nunca. E tem coisa que compete ao governo federal. Então o governo federal que depois distribua o que ele tem que fazer lá. Eu acho que isso teria que estar contemplado, no mínimo citado como uma das inovações que a gente poderia fazer. E acho que temos que lutar para isso. Não quero discutir isso aqui agora, que isso aí faz parte do nosso movimento. Parte da Cristina, acho que a gente tem que falar bastante de lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma questão fundamental. Ninguém faz sistema de saúde respeitando no setor dele. Acho que essa é a mensagem que tem que estar lá. No setor saúde não dá para respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Você acaba respeitando no âmbito do município. E aí, o secretário de cristão novo fica se sentindo muito culpado, porque o secretário de finanças aporrinha, o prefeito aporrinha, o secretário de planejamento aporrinha, todo mundo aporrinha ele, porque ele está passando o limite da lei de responsabilidade fiscal e ele fica se sentindo culpado, achando que ele é o único. Fala, olha, você só está junto com outros 5.569. Na verdade, o Fernando já contemplou um pouco a minha fala, que diz respeito também à questão da judicialização, e pegando o gancho da fala do Rodrigo, quando eu cheguei ele estava falando exatamente isso, que o documento não vai ser um documento verticalizado, é um documento que vai abrir algumas discussões. E aí eu acho que no quesito de judicialização, eu acho que tem que dar uma apimentada realmente no quesito realmente de inviabilização da política de atenção farmacêutica, dependendo do município e dos contrapontos que tem atravessado a gestão do SUS, a judicialização. Eu não sei até que ponto pode abordar isso, mas pelo menos citar realmente que em muitas vezes está inviabilizando a política de atenção farmacêutica. Tem até um texto que a gente leu recentemente, né, Mauro? Citando em São Paulo, né, Mauro? Que o Luiz Antônio mandou pra gente, da inversão, já chegou a falar com ela, da inversão dos valores, gastos, foi no município de São Paulo. No município de São Paulo, eu acho gastos de judicialização de 4 milhões, enquanto que o recurso da atenção farmacêutica era de 800 mil, ou seja, você vê o tamanho da inversão que está se tendo em determinados municípios. Esse artigo eu até comentei com a Fernanda, é o da Márcia Colucci, né, que foi publicado anteontem na Folha. Bom, eu queria fazer aqui alguns comentários, mas nem tanto quanto as apresentações. Eu já vi que são apresentações também que têm interface com a gente, né, da educação, no caso da saúde, do trabalhador aqui, do RH, no caso lá da participação social também. Agora, eu queria chamar a atenção para duas questões que o Fernando levantou. Primeiro, essa questão, o que me incomoda muito quando você está em algum determinado espaço de discussão, que o pessoal fala assim, no nível federal, no nível estadual. Não existe esse nível, é isso que o Fernando sempre chama a atenção, né? Existem esferas. E não existe nível, porque não existe subordinação. Como não existe subordinação do Conselho Municipal ao estadual, do estadual ao nacional. Essa subordinação que não existe entre os entes é que me incomoda. Eu escuto isso em espaços importantes aí, o pessoal falar em nível. Isso me incomoda muito. Então eu acho que é uma coisa que a coordenação tem que peneirar isso para não acontecer. A questão da conferência, Fernando, apesar da lei não especificar, o PPA tem que ser feito no primeiro ano de mandato. A lei diz do PPA. E como o plano de saúde é obrigatoriamente integrar o PPA, essa é a lógica de se fazer a conferência no primeiro ano de mandato. É claro que tem leis municipais que regram isso. E se a lei regrar diferente, você tem que seguir o que está na lei. Mas muitos municípios trocaram em função disso, né? A questão da saúde, do setor saúde e a lei de responsabilidade fiscal é uma discussão que eu acho interessante que tem que fazer, porque a gente vê, Minas Gerais, né, chegou a ter uma interpretação diferente em relação à saúde da família, à estratégia de saúde da família, aquele recurso do incentivo não caracterizar
como despesa de saúde, despesa de saúde não, como despesa de pessoal, no caso da lei de responsabilidade fiscal, e depois da lei 12.994 dos agentes comunitários, eles vão ter que ver, porque ela diz que tem que classificar. Né? No campo da judicialização, esse fato que eu falei com a Fernanda, e a gente tem decisões interessantes. Eu acabei de passar uma mensagem aqui para resgatar uma decisão de um caso em que o gestor tinha já tinha uma licitação para adquirir óculos, e uma determinada lente não estava nesse registro lá de preço dele, e o paciente precisava. Ele me perguntou como fazer. Eu falei, se comprar direto não pode, porque você já tem uma licitação desse produto. Aí o que eu sugeri? Pede para judicializar. Aí o juiz negou. Falei, bom, agora não tem mais discussão. Eu mandei pedir a decisão. Falei, então eu quero a decisão, porque agora para mim ela é interessante, né? Bem, e agora, melhorou? Aqui. Eu vou pra frente, é melhor. Oi. Ufa, eu acho que a gente vai fazer essa sistemática. Eu acho que da apresentação da Denise, a gente deu uma pequena contribuição. Eu avalio que foi extremamente positiva, e eu acho que é isso que a gente realmente está esperando na prática. Na apresentação da Fernanda, é só uma sugestão. Eu acredito que a gente possa pegar 3 ou 4 fontes de maior processo ou de judicialização, e a gente trabalha neles. Eu acho que é o medicamento, a questão dos leitos, que significa prisão de secretário, como proceder nisso aí, que não é adequada, aquela história da prisão do secretário. E no caso da região norte, mas não sei se é aqui no Brasil como um todo, a questão do tratamento fora de domicílio, que também é uma grande fonte de judicialização. Semana passada eu ouvi do Rodrigo uma coisa interessante. Ele falou, eu hoje, se voltar a ser gestor, voltando a ser secretário, eu não procederia como procedi em determinadas coisas. E uma das coisas que eu acho que seria fundamental a gente fazer esse aconselhamento para o secretário, ao assumir, dizer o que eu tenho de recurso para tratamento fora de domicílio, o que eu tenho de recurso para medicamento, e procurar as autoridades que judicializam, lá o Ministério Público, a Defensoria e o próprio juiz que fez parte. Senhores, eu tenho 50 mil de assistentes farmacêuticos, eu tenho 20 mil para tratamento fora de domicílio, e eu regulo isso. Eu não regulo, eu não autorizo leitos de UTI, eu não autorizo hemodiálise, isso não depende de mim. O meu papel é aqui no cadastro de solicitação. Talvez a gente pudesse fazer e recomendar ao secretário, isso inclusive na tua fala eu observei isso. O da Cristina, eu achei interessante, o Arilson do Rio Grande, dizendo o papel do convencimento que o gestor tem que ter de equipe. Ele conta uma história que tinha a diretora administrativa dele estava fazendo enfermagem. E ela lá na contenção de gasto, de diminuição de custo e o cobertor curto. E essa mesma profissional termina o curso de enfermagem, no meio da gestão entra como enfermeira e tem que cumprir, no caso do estágio probatório, e vai para a ponta do serviço. Ela diz que é das principais lutadora do sindicato, que brigava, olha, a secretaria está cortando o custo, e dizia, mas você estava cortando comigo há 2 anos, o que é isso? Não, mas agora tem papel diferente. Eu acho que nós da gestão estamos muito distante da ponta, o que a Cristina colocou de fazer o discurso não só para a gestão, mas também convencer a ponta, e nesse período de extrema crise que eu não vejo muita saída a curto prazo, eu acho que é interessante reforçar isso. A Cristina já colocou reforçando isso aí. E por fim, eu achei uma coisa interessante. O Luiz bateu uma foto aqui da UERJ, acho que uma faixa, me chama de Olimpíada de Investimento, fazer isso do SUS, me chama de Olimpíada de Investe em nós. Obrigado. Me chama de Olimpíada de Investe em nós.
Bom, acho que terminada essa apresentação do primeira parte, né? Assim, deu para entender que é uma análise do como é, né? E aí eu fico preocupado como deve ser, né? Não sei se isso vai ter algum momento de discussão, até porque a questão, por exemplo, da municipalização, ela é anterior ao SUS, né? E isso tem acarretado uma sobrecarga aos municípios muito grande em função, né, da desresponsabilização do nível federal, do nível estadual e caindo toda a responsabilidade sobre o município. E no que diz respeito ao orçamento, né, é o único ente que encara os recursos, não o piso, como o teto, né? Nós municípios, estamos colocando muito mais que os outros entes. Bom, em função disso, eu acho que a gente deveria ver como que poderia estar politizando um pouquinho mais essa primeira parte, né, se é essa função ou se não vai ter isso, e pelo menos a gente, de alguma maneira, nos outros capítulos, a gente poder estar abordando alguma situação dessa. Uma outra questão que me deixa em dúvida é que hora que a OGA vai visitar o Estado enquanto unidade federativa, né? Por quê? Porque o Estado se desresponsabilizou totalmente da questão de saúde, né? E não dá para a gente lá no município fazer a gestão sem que o Estado cumpra as suas atribuições inerentes ao SUS, né? Então acho também que aí está faltando a visita da OGA ao Estado. E a outra questão, acho que as outras questões diz respeito mais diretamente à questão da assistência farmacêutica, que aí eu abordaria mais no momento da minha fala. Eu já fui, acho que um pouco contemplado com a fala do Manuel agora, que é com relação a esse papel do Estado e até de alertar. E um outro ponto também é que em alguns estados a gente tem o Tribunal de Contas do município. E aí pega um pouco, não são todos que tem, a maioria é Tribunal de Contas dos estados, e esse duplo entendimento, essa divergência de entendimento entre um tribunal e outro, e tentar, acho que amarrar para ficar mais claro aí nisso na fala do Fernando também, com relação a esse resumo, nesse link da judicialização, que o Charles até citou com relação ao piso das classes profissionais. Assim, aquele nó de gravador, assim, agora. E que vai começar a judicializar. Lá em Goiás, nós já estamos tendo recomendação de Ministério Público exigindo, é claro que ele recomenda, ele não tem esse poder de obrigar, o pagamento do 14º salário para os agentes. Então é um tema que está começando a judicializar, e principalmente com essa luta com relação à implementação. Eu vou falar assim agora. Acho que aqui ó. Esse é o vilão, É aquele lá que tá. É anti-SUS aquele ali. Então já está começando a judicializar, e aí vamos começar numa luta dessas classes. Então o Charles citou a questão do veterinário, a questão dos agentes comunitários, a questão do enfermeiro. E essa implementação de piso por parte do governo, do Congresso, isso aí vai sacrificar ainda mais a gestão. Então, na questão de orientação, da gente linkar a judicialização com esse processo de trabalho, com esse piso, para clarear para o gestor e ele não se sentir o patinho feio. Eu não consigo, igual o Fernando colocou. O culpado não sou eu. A lei de responsabilidade, eu sou apenas um dos atores que está envolvido nesse processo todo. Então, nesse sentido. Rodrigo, só uma pergunta. Os órgãos de realização estão Não. Só uma coisa. O controle externo tem uma encomenda para o Mauro falar um pouco no que compete ao controle externo das contas, e a Fernanda vai falar no componente de judicialização. Agora, o controle externo, óbvio que assim, jurisprudência e entendimento de tribunais estaduais nós não temos como abordar. Acho que fica uma tarefa para os COSEMES sistematizarem esse processo, até porque para ser um manual nacional, ele tem que ter um grau de abstração que
que tem que minimamente dialogar com o conjunto dos secretários, né? Cristina, depois Marta. Precisa ser o microfone? É porque a Uma coisa da gravação, né? Mas a gente está... Não é igual para falar do seu lugar, eu acho completo, eu acho que a gente estava só colocando aqui, eu fui lembrando de algumas coisas, na questão da gestão do trabalho, é tentar fazer um mínimo de diferenciação no marco da questão de não ser um departamento pessoal, né, entendeu? Porque senão ele se confunde com a Secretaria de Administração, que tem que estar linkado com a Secretaria de Administração, mas não passa disso, que é o que historicamente a gente vê. E que aí impede que esse gestor estabeleça outras estratégias de escuta e de relação com a força trabalhadora, entendeu? Então, a gente tem trabalho tratar um pouco para além do departamento. E aí eu levantei aqui, aí isso passa por discutir também, que aí eu não sei se fica na gestão do trabalho do Mauro aqui, a questão da estrutura organizacional da secretaria, né? Porque também a gente... Você vê, o SUS foi crescendo, tem uma normativa poderosa. Quando você pega a estrutura organizacional da maioria das secretarias, não tem nem vigilância ambiental, não tem nada, né? Não existe, né? Então, isso eu acho que é uma agenda que é complicada, porque envolve uma discussão com um todo da prefeitura, você não faz, né? Eu lembro que quando saiu uma portaria da vigilância, uns 4 anos atrás, lembra que para receber recurso da vigilância tinha que ter estrutura organizacional, uma portaria, e aí todo mundo correu e fez um apêndice, né, na estrutura organizacional para poder ter vigilância, eu não sei como é que isso, mas deve ter ficado um troço esquisito, né? O Valdeirão ficou, encaixou na estrutura velha lá da prefeitura. E aí só lembrar essas questões. Porque aí na gestão do trabalho, essa relação do cuidado com o trabalhador, com a escuta das demandas do trabalhador, precisa estar colocada, né? Entendeu? Então, por aí um pouco. Isso que Marta e eu a gente estava conversando, agora eu não coloquei na apresentação do capítulo, mas na matriz conceitual eu tinha colocado um box que está onde que precisa conversar. Quem vai falar da lei de responsabilidade fiscal, terceirização, estrutura organizacional. Eu coloquei, olha, o tema é transversal, mas ele dialoga muito com o capítulo 1, 2 e o 3, e aí a gente vai ter que conversar para ver como que aborda. É só para dar uma... Assim, isso foi pensado, mas tentando discutir quem vai falar aonde, tá? Uma questão que eu esqueci, Cristina, por exemplo, eu no meu município, os médicos da UPA e da maternidade, eu tenho uma pequena maternidade e uma UPA, são terceirizados. E existe uma série de dúvidas, inclusive jurídica. Eu achei mais econômico, eu achei que naquela conjuntura que eu tinha para atrair profissional médico, foi a única solução que eu fiz só para médico. Mas enfrenta uma série de críticas jurídicas do sindicato a respeito, inclusive, da precariedade do processo. E aí eu fiz contrato com empresa médica, para a UPA e para a minha maternidade. Então, só algumas coisas, assim, eu acho que fica uma recomendação importante, né? Assim, de certa maneira no capítulo de governança regional tem não falei, mas acho que tem uma presença que não está colocada aí, mas você sabe que eu acho que vai dar a presença importante do Estado. Mas eu acho que mais do que isso, acho que fica uma orientação meio que transversal para o conjunto de quem vai escrever, de lembrar que tem um ente, não só o ente federal, mas que tem esse ente estadual aí que precisa ser, que opera e precisa ser chamado a responsabilidade também. Eu acho que isso é uma coisa importante. Uma outra coisa, assim, aí já falando como organização, coordenação da coisa, a gente vai monitorar esses pontos de contato. Tem vários, a gente já achou outros tantos. O que a gente pede para os autores? Identificou, não precisa avisar para a gente. Tentem resolver entre vocês, porque aí se chegar para a secretaria, se chegar para o conselho editorial, o negócio já equacionado, ótimo. Ou seja, tem pontos clássicos, né? Tem pontos, por exemplo, tem um capítulo que é a integração com a atenção básica. Então, por favor, vigilância, converse com a atenção básica e combinem o jogo, o que aparece e tal. Mas façam isso sem precisar. Óbvio que a gente vai acompanhar, vai monitorar, mas façam isso sem
a gente demandar. A gente está pressupondo que vocês vão. Todo mundo, todos os autores receberam contato de todos os autores, então dá para se comunicar em relação a isso. Acho que essa era a outra questão também. Uma outra coisa que eu queria colocar, que assim, eu acho que assim, para se aproximar mais do manual, assim, o que eu acho que é importante a gente pensar é assim, o que eu posso oferecer ferramenta para o cara, entendeu? Assim, a ideia de oferecer ferramenta, não está na lei, por exemplo, lá no meu capítulo, não está na lei que tem que fazer reunião, não está na lei que tem que fazer reunião com a comunidade para organizar plano municipal de saúde, mas a gente recomenda e está aqui, você pode usar a proposta, você pode usar essa metodologia, colocar, se quiser discutir mais isso, aí lá no Saber Mais, oferte as coisas. Não está escrito que tem que organizar um grupo de apoio lá, sua procuradoria, mas tem um monte de experiência que conseguiu minimamente lidar com isso, que elas fazem essa coisa. Eu acho que pensar um pouco isso, entendeu? Na minha área, como é que eu recomendaria? O que eu recomendaria? Quais são as estratégias, ofertas, ferramentas, dispositivos para você lidar com as questões desse tema? Acho que é muito na gestão do trabalho. Não está em lugar nenhum escrito que tem que fazer colegiado de gestão, mas a gente sabe que a tua capacidade de operar mudança é muito maior se você fizer colegiado de gestão, organizar processos participativos, processos coletivos de direção e tal, e por aí vai. Acho que é um pouco esse o esforço de se pensar, né? De ofertar isso, de pensar essas coisas. Eu acho que assim, um pouco de não tenham medo de... Eu acho que a metodologia do roteiro não coloca muito isso, mas assim, não tenham medo de sair da casinha um pouquinho, entendeu? Ofertem, e assim, aí se a gente achar que é demais, aí vai aparecer o problema e a gente lida com ele. Acho que é importante a gente experimentar também, porque, de novo, a gente não sabe, a gente está aprendendo fazendo, então é muito importante a gente continuar com esse ambiente de crítica produtiva, mas a gente experimentar mesmo, arriscar e vamos ver. Se dá, às vezes, uma ideia genial no roteiro pode não ficar boa na hora de escrever. E acho que é isso que a gente precisa também produzir. Não tem mais ninguém escrito. De propor coisas de como fazer, eu não sei, mas tem algumas coisas do como fazer que são estratégicas, e se ficar picadinho em cada capítulo, isso não dá peso, entendeu? Então talvez tivesse que ter, em algum momento, eu não sei, nesse gestor aí, o que é o seu gestor, as propostas de ações estratégicas dela, entendeu? Que no começo, entendeu? Marcar, isso é estratégico, entendeu? Outro é normativo, mas tem estratégico. Então eu sugiro, é um desenho que a gente trabalha e que é interessante. Um pouco nessa linha mesmo que a Marta coloca, para ser estratégico ele tem que ser um marco. Então é como se ser gestor, ele abre a leitura para os capítulos, né? Então, ser gestor no que tange a gestão do processo de trabalho é o quê? E aí, nesse capítulo, vai falar como chega nisso, né? E fazer esse diálogo e marcação. Porque mesmo que ele, na leitura do capítulo, não encontre o que é ser gestor ali, a marcação já dá a dica para ele. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, a gente vai ver, meu encaminhamento é o seguinte, se o almoço ainda não estiver organizado, a gente não vai ter que sair não, vai ser aqui na sala do lado, um brunchzinho pra gente, sabe como ficar vazio, a gente continuar tocando. Se não estiver pronto, eu vou propor que a gente inicie já a parte 3, pode ser? Como é que vocês estão de disposição, pode ser? O vídeo Uma das outras coisas que é importante, eu acho, no ser gestor, enfim, esse ser gestor vai ser talvez maior que o compêndio daqui a pouco. Mas assim, relação com o legislativo, né? Que é uma questão
não é só promotor, não é só juiz, não é só Ministério Público, enfim, né? Mas tem também os vereadores, não é só a população, também tem esse público que eu acho que a gente tem que abordar de alguma maneira também. Com cuidado de não ser massacrante, e também não tem receita de bolo para essas coisas, não é receita culinária, né? Isso, assim, aí o convite que eu fiz para a Cristina, eu ia fazer para todo mundo aqui. Assim, eu acho que esse capítulo ele tem uma centralidade, esse pedaço do manual, que assim, teve alguma ideia, teve alguma coisa, eu estava pensando a gente fazer uma espécie de bricolagem desse capítulo, entendeu? De produzir, tem alguma ideia, tem coisa, manda pra gente, mesmo que não seja estruturado. Os gestores podem mandar vídeo, áudio, que eu sei que às vezes parar para escrever é dose, pra gente montar um certo... Que aí no conselho editorial a gente tenta produzir a partir desse monte de coisa, porque aí a gente tem menos chance de omissão, por exemplo, de esquecer que a Câmara interfere no dia a dia da sua gestão, né? Inclusive na permanência ou não de você no cargo. Pode brincar. Como é que... Não, e Rodrigo, pode brincar. Se for para botar tudo, eu brinco em aula, mas eu não posso escrever. A gente sempre perde de alguns grupos. A gente perde da primeira dama. Eu brinco em sala de aula pra caramba com isso. Não é prefeito, tem primeira dama, mas isso não é escrever não, é para brincar. A gente perde do filho primário do prefeito. Se ele for deputado federal, lascou, entendeu? Eu estou brincando em situações de vida. E eu não sei vocês, é só uma brincadeira, mas quem tem o maior poder de escândalo aonde eu trabalhei é a amante do prefeito. Do presidente da Câmara também. Eu encarei prefeito assim, que tinha 4 namoradas, vou usar esse termo, e cada uma numa região do município. E delas 4, 3 trabalhavam na saúde. Sabe o que é o inferno na Terra? É o inferno na Terra, essa relação. Porque ela tem o poder do escândalo, Fernando, entendeu? Então ela quer mandar a secretária de saúde na rede inteira e chantageia o prefeito. O prefeito não quer estar no escândalo. São coisas que não se colocam em mim, mas eu não sei quem já viveu, porque a amante, o filho do padre, a primeira dama foi central. Eu e Camila tivemos a primeira experiência de gestão dos municípios de 20 mil habitantes. O fator decisivo no meu desgaste com o prefeito, para minha saída 2 anos depois, foi a primeira dama. Eu tinha maioria na Câmara, eu tinha maioria no Conselho, eu tinha pesquisa absolutamente favorável, mas a primeira dama me inviabilizou a minha gestão. Pois é, a gente vai poder escrever, não pode. Eu não sei se foi a Camila, se eu entendi o que a Camila falou, sobre o ser gestor, que a gente está discutindo aqui. O Nilo falou que talvez seja um outro compêndio, né? Que os colegas disseram que há temas que são importantes, que não podem sair do capítulo, mas eu estava conversando aqui com os gestores, diretores, da possibilidade de criar uma caixinha ser gestor em cada capítulo. Foi a ideia que você deu, eu entendi isso. Porque o que é ser gestor na participação da comunidade da saúde? Alguma coisa assim que você dê um destaque dentro do capítulo, aí, claro, usando o olhar do povo da comunicação, como isso fica melhor, né? E fazer ser gestor ali. Sem prejuízo da ideia, eu acho que assim, a gente, depois do conselho editorial, vamos ter que dar uma olhada no material inteiro e ver essa alocação a partir das observações aqui, né? Eu acho que tá muito. Ação estratégica e puxar algumas ações estratégicas para um capítulo, porque, por exemplo, eu acho que tem alguns princípios que são ações estratégicas e gestão participativa e comunidade, para mim, entendeu? Então, eu acho que essa discussão